E hoje estamos com ele, advogado especialista em Direito do Servidor Público, professor universitário, mestre e doutorando pela Universidade Federal do Estado da Bahia, doutor Samir Brito. Satisfação, doutor. Doutor Gesimiel, uma grande satisfação estar aqui para poder estar esclarecendo um pouco sobre a ação ajuizada pela BCS e também sobre o direito que os servidores públicos têm, que são professores, redas, a reserva de 1/3 da sua carga horária. Perfeito. E depois desse vídeo, que viralizou principalmente no Instagram, muitas pessoas, nos enviaram perguntas, dúvidas a respeito do tema. E eu queria começar com o doutor com uma pergunta polêmica, certo? No vídeo que viralizou, é mencionado o valor de R$52 mil, doutor. Segundo a informação do vídeo, o professor Reda teria direito a esse valor pelo não pagamento pelo município de Feira de Santana referente à totalidade dessas horas extra classes, melhor dizendo. E eu queria saber, doutor, como é que foi feito esse cálculo, como se chegou a esse valor? Então, esse cálculo foi levado em consideração a carga horária exercida pela maioria dos professores redas em Feira de Santana, que é uma carga horária de 40 horas. Essa não é a carga horária que foi prevista no concurso. Sim. Por quê? No concurso está previsto 20 horas, mas a necessidade da prefeitura é tão grande que elas convidam os professores a desdobrar. O que significa? Eles trabalham 20 horas dentro da sua carga horária conforme o edital do concurso, mas realizam um desdobramento de mais 20 horas. E o que é que acontece? A lei do piso salarial, que é que estabelece 1/3 da carga horária como mínimo para as atividades extracurriculares, as atividades fora da sala de aula, determina que um professor que trabalhe durante 40 horas semanais tem que ter, no mínimo, 14 horas dedicadas apenas para aquelas atividades como planejamento, gestão, correção de provas, enfim, as atividades que são fora da sala de aula. Perfeito. E para os redas, o que é que acontece? A prefeitura, para um reda que trabalha 40 horas, só concede 4 horas. Nossa, então existe uma desproporção enorme. Existe um déficit semanal de 10 horas. Então, quando nós realizamos o cálculo do valor da hora de aula, e olha só, o cálculo a partir do valor previsto no edital da seleção pública. O Sim. valor dessa hora de trabalho seria R$ 27,18. Quando multiplicamos esse valor pela quantidade de déficit de hora por semana e também por mês, o valor mensal seria de aproximadamente R$ 1.087, multiplicando por todo um período, que são aí mais de 4 anos, que o município vem não concedendo esse direito, nós chegamos a esse valor de aproximadamente R$ 52 mil. Lembrando que esse cálculo é um cálculo bruto, não está sendo considerado aqui correção monetária, juros e muito menos a valorização do salário dos professores que se dá anualmente por conta da lei do piso. Perfeito. Então o cálculo basicamente pega o valor da hora aula, do professor, multiplica pelo déficit, que no caso são 10 horas semanais, totalizando 40 horas mensais, certo? A gente vai chegar num valor de R$ 1.087 mensais, multiplicados então por 48 meses, que seria o período que o reda geralmente tem de contrato. 2 anos prorrogado por mais 2 anos. Exatamente. Perfeito. E aí a gente chega no valor de R$ 52 mil. Uma fração. 52. Sem juros e correção. Exatamente. Entendi, doutor. Então, segunda pergunta, doutor. O professor reda, então, tem esse mesmo direito do que o professor efetivo tem? Sim, por quê? A lei que conferiu o direito da reserva mínima de 1/3 da carga horária para atividades extra-classe, ela não cria distinção entre professor efetivo e professor reda. Sim. É apenas professores. Inclusive, o movimento para se criar essa lei foi um movimento para a melhoria da educação e melhoria dos docentes. Sim. Ali estavam envolvidos todos os tipos de professores. Quando nós verificamos o parecer do MEC sobre esse assunto, o parecer do MEC faz inclusive toda uma contextualização histórica, Perfeito. demonstrando uma luta por parte dos professores para uma valorização da profissão. Perfeito. Então, criar essa distinção é justamente ilegal e desvalorizar a profissão e prejudica o sistema de educação como um todo. Sim. Porque você vai ter professores que desempenham a mesma função que outros, só que estão sobrecarregados, trabalhando mais
E recebendo menos. E recebendo menos. E o que é que acontece? O próprio STF já confirmou que 1/3 da carga horária é destinada para todos os professores. Então, não se pode criar essa distinção, porque está se violando um próprio princípio constitucional, que é o princípio da isonomia. Perfeito, doutor. Brilhante, brilhante explicação, viu? Brilhante, doutor. E para a gente fechar, doutor, esses esclarecimentos, já houve por parte da BCS um ingresso com ação judicial? Como é que a gente pode encontrar essa ação? Quais os principais pontos dela? O que é que o doutor poderia esclarecer para nossa audiência? Então, nós movemos uma ação judicial no mês de 15 de abril de 2025. Essa ação, ela foi protocolada, ela está tramitando aqui na segunda vara da Fazenda Pública de Feira de Santana. Certo. Então, aqui está a cópia dela, da petição inicial, que eu vou poder contextualizar alguns pontos importantes para vocês. Certo. Então, quando nós realizamos o nosso estudo, nós verificamos que existe uma desproporção muito grande entre as horas concedidas como reserva pelo município que é devida por lei. Por exemplo, nesse gráfico aqui, o que está de amarelo é as horas concedidas pelo município aos professores REDA. Certo. Nesse gráfico demonstra o que é devido. Perfeito. Observe então, que a desproporção muito grande, é intensa. Aproximadamente 25%, né? Exatamente. Então, quando nós tentamos identificar a comprovação disso, encontramos as principais mídias veiculando esse assunto. Então você pode ver que tem aqui vários jornais que são famosos na cidade, alguns até com dimensões estaduais, notificando essa ilegalidade que a prefeitura não cumpre com o que está devido na lei. Então, Jornal à Tarde, Acorda Cidade, Folha do Estado. A própria Câmara Municipal tem matéria sobre isso. A Câmara Municipal de Feira de Santana. Exatamente. Perfeito. E essa situação não é uma situação que é isolada em Feira de Santana. Já existiu isso em outros estados, em outros municípios, e o Poder Judiciário já se manifestou. Então, por exemplo, nós aqui trouxemos precedentes na nossa ação de questões que foram sedimentadas no Rio Grande do Sul, no ano de 2024, no estado de Goiás, no ano de 2022, e no Espírito Santo, no ano de 2012. Ou seja, essa realidade é uma realidade que não pertence apenas à Feira de Santana. Sim. Já houveram outras situações em outros estados, as quais foram julgadas, procedente então em favor ao professor REDA. Exatamente isso. Nós temos precedentes em outros estados que confirmam o direito que nós estamos exigindo através dessa ação judicial. Certo, doutor. Então, para a nossa audiência, né? Então, já houve o ajuizamento dessa ação judicial. Sim. E essa ação judicial traz todo esse contexto, né, fático e jurídico, com essas provas elencadas, inclusive com os acontecimentos em outros estados. Mas, em que atualização está esse processo? Já houve alguma decisão judicial? Já houve alguma medida liminar? Em que pé está? Então, nós estamos aguardando a apreciação inicial do juiz responsável. Ele vai analisar o processo, fazer todo aquele saneamento inicial e certamente vai estar intimando ou citando o poder público, a prefeitura, para poder trazer as suas versões do ocorrido. E a partir disso vai se iniciar todo o desvio processual. Entendi, doutor. Então, para a gente fechar, essa ação ela foi movida pelo seu escritório ou pela associação, pela BCS? Essa ação, ela pertence à BCS. Certo. O escritório, ele apenas assessora a BCS. Perfeito. Nós estamos prestando a consultoria, todo o auxílio jurídico, mas o titular dessa ação é a BCS. Doutor, gostaria de lhe agradecer por esses esclarecimentos que foram feitos, né? Realmente o vídeo viralizou, houveram muitas perguntas, pessoas mandando mensagem, certo? Querendo saber, e eu acredito que o doutor elucidou, esclareceu todas elas com muita maestria, com muito profissionalismo, né? E de uma forma muito direta e clara, né? Então gostaria de lhe agradecer e quem sabe nós possamos fazer mais vídeos aí adiante. Eu que agradeço a oportunidade de estar esclarecendo e mostrando esse direito que é tão importante e que afeta centenas de professores. Só últimas palavras,
relato que a associação tem recebido e que tem direcionado até mim é de muito sofrimento por parte dos professores Sim. réis. Eles andam literalmente sobrecarregados. E isso que a prefeitura tem feito é algo que tem atingido a dignidade humana. Então, não podemos cruzar nossos braços diante disso. Quem tem seu direito deve buscar o seu direito e não deixar esse direito ser perdido, porque, sem dúvida, tem custado não só horas de trabalho, mas tempo com a família, qualidade de vida, estar perto dos filhos. Perfeito, doutor. Então, esse processo representa essa reivindicação de dignidade. Perfeito. Muito obrigado, doutor. Uma satisfação.